Jesus disse que nem os anjos sabiam, nem o filho, quer dizer, homem nenhum sabia. E você sabe, então você é o bichão do sétimo livro, você não é Jesus que está à direita do Pai, é você, caramba. Que os acontecimentos de Apocalipse já estão acontecendo por causa de alguns assuntos que viralizam na internet. Eles chegam a dar até a data da volta de Cristo. Tem gente dando a data da volta de Cristo, é irônico isso. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele reuniu cerca de 500 irmãos. O que acontece? Eles fazem uma pergunta a Jesus, diz assim: Jesus, restaurará tua nesse tempo o reino a Israel? Aí Jesus assim: não vos convém saber os tempos e as horas que Deus determinou pelo seu próprio poder, porque na verdade nem os anjos, nem o Filho sabe o dia e a hora, a não ser o Pai que está no céu. Olha só, pronto, Jesus já respondeu. O sujeito marcar a volta de Jesus, Jesus disse que nem os anjos sabiam, nem o Filho, quer dizer, homem nenhum sabia. E você sabe, então você é o bichão do sétimo livro, você não é Jesus que está à direita do Pai, é você, caramba, que está marcando a volta de Jesus aí. Irmão, ninguém sabe. E outra coisa, deixa eu explicar para vocês aqui. Olha só, isso aqui é muito sério, porque estão confundindo o Apocalipse todo aí, criando uma miscelânea, confundindo a cabeça das pessoas, por causa dos acontecimentos de hoje. Já estão aí no quarto cavalo, no cavalo amarelo, que na verdade do grego não é amarelo, a palavra amarelo ali no grego, no grego original, é um cavalo pálido, meio esverdeado, amarelo esverdeado, entendeu? Um cavalo pálido, aleluia, que é a cor da fome, que amarelo não é cor de fome. O que acontece, irmãos? Aí já estão lá, o cavalo branco já veio, a igreja já está passando pela tribulação. Irmão, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ah, é porque você é pré-tribulacionista, nós somos pós-tribulacionista. Para com isso, só tem um arrebatamento, não tem dois. As pessoas confundem e se apoiam no texto bíblico que não faz o menor sentido da forma que eles pregam. E eu falo aqui, como se a igreja fosse passar pela grande tribulação. Primeiro que não vai, porque existe doutrina bíblica garantindo isso. Olha só, está escrito, você pode consultar aí agora, em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, está escrito para a igreja de Filadélfia, que representa biblicamente a igreja da era do arrebatamento, que somos nós, acredito eu que somos nós. Está escrito assim: ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve: eu sei as suas obras, e que tendo pouca força, guardaste a palavra do meu testemunho, e não negaste o meu nome. Por causa disso, eu te pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, e eu te livrarei da hora da grande tribulação que virá para provar, para castigar os homens na terra. Bom, Jesus está falando que nos livrará da grande tribulação. Aí você pode pegar uma outra versão que está escrito de grande tribulação. Aí você vai pegar uma outra que vai dizer assim: eu vos livrarei da hora da provação. Não importa, ali é o derramar da ira de Deus. Está subentendido pelo método dedutivo do estudo da palavra de Deus na teologia. Todo mundo sabe que ali é o derramar, e ele diz que eu te livrarei. Aí você vai lá e abre a sua Bíblia de novo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e lá diz assim: a esperar do céu a Jesus Cristo, seu Filho, que nos livra da ira futura, da ira vindoura. Olha, a palavra mais uma vez atestando que o Senhor nos livrará da ira futura. E qual é a ira futura? A ira futura é a grande tribulação. A Bíblia deixa muito claro que os crentes serão livres, não passarão por isso. Mas eles apegam também em Tessalonicenses, na segunda epístola de 2 Tessalonicenses, quando diz assim: meus irmãos, acerca da volta do Cristo, que alguns que dizem, ei-lo aqui, ei-lo ali, eu quero que vocês entendam que não será assim. Olha só, que não será assim, porque primeiro se manifestará o iníquo, o homem do pecado. Aí eles se apegam nisso porque a Bíblia diz que para Jesus arrebatar a igreja, primeiro o anticristo tem que se manifestar. Mas é claro que tem que se manifestar.
E na verdade ele já se manifestou, nós só não sabemos quem é, mas o reino dele já foi manifesto. Existe uma diferença entre manifestação e coroação. Vou te dar um exemplo. Deus chama Samuel e diz assim: Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e eu enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, e lá tu me ungirás o rei de Israel, segundo o meu coração. Samuel enche o vaso de azeite para a unção real e vai para a casa de Jessé. Quando ele chega lá, Jessé assustado, porque o profeta visitou, ele ficou temeroso. Será que eu cometi algum pecado? Será que Deus vai me corrigir? Aí Jessé pergunta: é de paz a sua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar. Jessé então recebe, e ele manda passar os filhos. E aí passa um, ele acha que é aquele, porque era famoso, formoso, né? Jonadab, Moabe, Abinadab. E aí ele olha lá e fala assim: opa, certamente está perante mim. E Deus fala assim: olha, não atente para a sua formosura, nem para a sua estatura, porque esse eu tenho rejeitado, não é ele. Quando passam os 6, acabam os mancebos, ele pergunta assim: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé fala: não, acabou não, tem um lá, mas ele está lá tomando conta dos rebanhos, nem chamei, né? Nem chamei. E aí ele falou: não, eu não saio daqui enquanto ele não vier. Aí vem, quando ele vem, Deus fala: esse aí é o rei de Israel. E aí Samuel derrama o chifre de azeite na cabeça de Davi e unge Davi rei, correto? Unge Davi rei naquele momento. Samuel vai embora. Pergunta: Davi virou rei? Não. Davi tinha na faixa de 16 anos. Depois, anos depois, Israel entra em guerra. Tem um filisteu gigante lá chamado Golias, desafiando a nação de Israel. Davi vai lá, derrota Golias e muda para o palácio de Saul e começa a viver com Saul e passa a ser um soldado de Saul. E vive anos lá com Saul. E ele era rei? Não, o rei era Saul. Ué, mas Deus não tinha ungido ele rei? Então, aquele dia da unção foi o dia da manifestação de Davi como rei. Aquele dia foi manifestado o reinado de Davi. Mas Davi só foi coroado rei depois da morte de Saul. Então, quando a Bíblia diz que primeiro se manifestará o iníquo, está dizendo da manifestação do seu reino. E ela já está aí visível aos olhos de todo mundo, está cumprido. O reino do anticristo já está manifestado. A Agenda 2030 da ONU aponta para isso. Os últimos acontecimentos apontam para isso. Então já está manifestado. Então não tem nada que impede. Nós não temos que esperar o anticristo ser coroado. A coroação do anticristo acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Isso é fato. Deixa eu te explicar acerca dos cavaleiros. João disse assim: estava na ilha chamada de Patmos por causa de vós e por causa do testemunho da palavra de Deus, quando de repente ouvi uma voz que por detrás falava comigo, era como o tombo de muitas águas, como o cair de muitas cachoeiras. E virando-me eu para ver aquele que falava comigo, ele falando, né? Olhei e vi, e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, cabelo e barba, e os seus pés eram como metal sacalado na fornalha de fogo, os seus olhos eram como tocha de fogo, o seu rosto reluzia como o sol, né? Aleluia. E ele diz assim: então o Senhor disse, e ele andava sobre 7 castiçais, e o Senhor depois me revelou que os 7 castiçais que viste, João, são as 7 igrejas da Ásia, porque ele escreveu uma carta para as 7 igrejas. Vai escutando, presta atenção. E aí o Senhor diz a ele, capítulo 1, versículo 19 do livro do Apocalipse, que é a chave para estudar o livro do Apocalipse: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer. Olha só, o livro do Apocalipse é dividido em 3 seções. João foi orientado a escrever sobre as coisas que ele viu, as coisas que viste, as coisas que são, ou seja, as coisas que estão acontecendo na atualidade da época, que estavam acontecendo na atualidade da época, e as coisas que depois daquelas iam acontecer, que aí já seria escatologia. E aí começa-se o livro do Apocalipse. No capítulo de número 1, João escreve o que ele viu, as coisas que são. No capítulo número 2 e 3, João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam o período histórico da igreja, desde a fundação no Pentecoste
até o dia do arrebatamento. As duas últimas igrejas da Ásia Menor, Filadélfia e Laodiceia, são a igreja do arrebatamento, e isso também é um sinal para a vinda de Jesus. É um sinal para a vinda de Jesus. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia representa as 5 virgens imprudentes, e a igreja de Filadélfia representa as 5 virgens prudentes. O número 10 na numerologia bíblica é um número completo, é um número pleno. Quando a Bíblia usa o número 10, é porque está englobando todo. Quando diz 10 virgens, é porque todas 10 eram virgens. Ou seja, todas 10 eram igreja. Não eram 5 virgens, 5 prostitutas. Só que 5 eram prudentes e 5 eram fátuas, eram nécias, eram tolas. E elas não tinham depósito. Esse é o grande problema, é não ter depósito. Tem gente que fala em línguas, tem gente que cura enfermo, tem gente que profetiza, tem gente que prega muito bem, mas não tem depósito. Esse é o problema. Por isso Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, levantamos mortos, operamos sinais, prodígios, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, eu nunca vos conheci, porque são as 5 virgens imprudentes, Laodiceia. Então, olha bem, aí no capítulo 4, João é arrebatado no céu. Olha, João começa o capítulo 4 assim: eu vi uma porta aberta no céu, e aquele que dantes falara comigo me disse, sobe aqui. E eu fui arrebatado em espírito, e fui levado até o paraíso, até o céu. E ele disse, chegando lá eu vi um trono, e havia vozes, relâmpagos e trovões, e 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus enviados sobre a terra. E João disse assim, e eu vi quatro querubins, ungidos, com 6 asas, com 2 eles tapavam os rostos, com 2 tapavam os pés, e com 2 voavam em volta do trono, adorando dia e noite, sem parar, incessantemente. E João disse, eu vi 24 anciãos, e que eles tinham um trono, e cada um tinha uma coroa na sua cabeça. O capítulo 4 do livro do Apocalipse, cada um tinha uma coroa na sua cabeça. E em meio ao louvor dos querubins, de repente os anciãos se levantam, diz João, e vêm até o trono daquele que estava sentado sobre o trono, tiram a coroa das suas cabeças e rola para os pés do trono, e dizem, digno és de honra, de louvor e de glória, porque morreste, reviveste, está vivo para todo sempre. Estúdio Ingrid Soares, acabou de entrar. E aí João vê um livro no capítulo 5, é apresentado um livro selado por dentro e por fora, que ninguém podia ler e ninguém podia abrir. E João chorava muito. Isso já estamos no capítulo 5, que é a introdução do arrebatamento. Então olha bem, no capítulo 4, a igreja é representada em João, ela é arrebatada. Não chegou nem no capítulo 6, aonde vai começar a abertura dos selos. Aí no capítulo 5, João vê um livro. E que livro era aquele? Era o livro das Escrituras da Terra. Foi descoberto na arqueologia, foi descoberto vários livros, que o livro é assim, era um rolo, né? Era um rolo, e foram descobertos vários, selados com 7 selos. E quando abriram, todos eles eram livros de direito de herança, que só o legítimo, por que tinha 7 selos? Porque só o legítimo herdeiro tinha o poder de ir às autoridades, reivindicar aquilo e abrir aqueles 7 selos. Então o livro selado com 7 selos, que ninguém podia abrir, era o livro da escritura de toda a terra, porque ninguém tinha a posse da escritura de toda a terra. Aí quando João chora muito porque ninguém era digno, aí então o ancião aponta para o trono onde estava sentado o cordeiro, que era leão da tribo de Judá, e diz, não chores. Ele pergunta, por que você chora? E João diz, eu choro porque ninguém é digno de abrir o livro, desatar o seu selo. Ele diz, então para de chorar, olha ali, eis ali o Cordeiro de Deus, eis ali o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha só, está preparando para a abertura do selo. Olha como é que tem uma sequência, tá vendo? Abre-se o primeiro selo, e João disse, quando foi aberto o primeiro selo,
Eis um cavaleiro montado em um cavalo branco, que tinha um arco nas suas mãos e uma coroa na sua cabeça, e saiu vitorioso para vencer. Olha só, que tremendo. Aí, vestido de cavaleiro, no cavalo branco, vestido de branco, com a coroa na cabeça. Alguns falavam, é Jesus. Não, Jesus é o cavaleiro do capítulo 19 do Apocalipse, que João diz, e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e sobre ele estava um que peleja e julga com justiça, e na sua cabeça havia vários diademas, e um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos dos céus, amontados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e ele mesmo é o que pisa o vinho da ira do lagar do Todo-Poderoso. Esse é Jesus, que quando volta em glória, quando ele volta em glória, aquele cavaleiro ali é o anticristo, que tem um arco, que o arco na simbologia bíblica simboliza aliança, que ele vai fazer uma aliança com a nação de Israel, e vai estabelecer um reino de paz durante 3 anos e meio. Esse cavaleiro é o cavalo branco, é o anticristo. Ele ainda não apareceu. O reino dele está manifesto aí.